A gente está fazendo ajuste aqui do áudio, e aí eu queria ver se você ouve com eco ou está ouvindo limpo, como é que tá?
e como que a gente tem que discutir aspectos não necessariamente técnicos sobre os algoritmos e seus impactos na sociedade. Nós temos algumas... Bem, é um painel não muito ortodoxo, no seguinte sentido. Uma das painelistas ainda não chegou. Quem é de Niterói sabe que é tranquilo ela chegar aqui, porque nesse momento ela está atravessando a ponte. Então, a gente está sossegado que ela vai chegar a tempo. Por outro lado, nós também temos uma outra painelista que tem que atravessar a ponte no sentido contrário até o final do painel. Então, a gente também vai ter que considerar a situação onde agradecemos a participação, mas vai ter que se ausentar antes do final da discussão. Tá? Dando início, então, às nossas atividades, eu gostaria de chamar aqui à frente... perdão, temos mais uma outra coisa especial. Um dos painelistas, o professor Wagner Meira, não vai estar presente fisicamente, vai fazer a sua apresentação virtualmente. Tá? Então, vamos lá. Nesse nosso painel não ortodoxo, vamos dar início. Inicialmente, eu gostaria de chamar a professora Dora a participar. Escolha. Muito bem. Gostaria de chamar o professor André Carvalho a participar. A outra painelista seria a Nina, que ela está, como eu acabei de informar, tentando chegar aqui para poder participar com a gente. Tão logo ela chegue, ela se juntará a nós. E o outro painelista é o professor Wagner Meira, que está nos assistindo remotamente e que vai fazer a inserção depois por vídeo. Tá bom? Dando início, então, às atividades, eu gostaria de convidar a professora Dora a fazer a sua apresentação. Posso ficar de pé? À vontade, ou aqui ou aí. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, agradeço. Para mim é muito significativo estar num evento que é fundamentalmente de pessoas da área de tecnologia. Desde que eu resolvi... Bom, só para fazer um parêntese, eu estudei, assim, literalmente no século passado, eu fiz engenharia, depois fiz economia e retornei à universidade na área de humanas. Então, desde que eu decidi me dedicar aos impactos éticos e sociais da inteligência artificial, há cerca de uns 7 anos, eu tomei a decisão de estudar simultaneamente, aproveitando a minha bagagem, o meu histórico na engenharia, de estudar simultaneamente a tecnologia. Eu acho que o nível de complexidade da inteligência artificial, para lidar com os seus efeitos, eu não vejo outra saída senão a gente ter uma convergência, montar equipes multi e interdisciplinares, convergindo as ciências exatas e as ciências humanas. A minha experiência desses anos que eu me dedico full time a esse assunto, eu não vejo, quer dizer, de um lado das ciências humanas tem uma resistência muito grande em relação à tecnologia. Então, eu vejo que é precário você fazer reflexões sobre os impactos de uma tecnologia que você não sabe como ela funciona. E do lado da tecnologia, de quem desenvolve a tecnologia, vocês sabem muito melhor do que eu, que o critério de funcionalidade de um sistema tem pouco a ver com os impactos éticos e sociais na sociedade. Então, eu acho que também a gente tem que ampliar a sensibilidade de quem produz a tecnologia em relação aos impactos que ela está tendo na sociedade, porque hoje a inteligência artificial está expandindo aceleradamente. Bom, então, o tempo é muito curto, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou explicar como é que funciona a tecnologia, porque eu imagino que, bom, vocês estão no Congresso, eu vi que tem vários outros painéis que falaram sobre a tecnologia e, provavelmente, alguns de vocês já estudam a própria tecnologia. Então, o debate aqui, o tema, são os impactos éticos sociais. Bom, então, vamos começar. Sobre esse aspecto específico, vocês desculpem que a grande parte dos meus slides são em inglês. E por quê? Porque as imagens mais interessantes são em inglês. Quando você coloca, não sei se alguém de vocês tem essa experiência, coloca no Google e busca imagens, é muito mais fácil encontrar boas imagens quando você põe a procura em inglês. Então, é só por essa razão. Então, a principal ameaça, digamos assim, sobre a acelerada adesão
das empresas, das instituições, dos governos, em relação à tecnologia de inteligência artificial, tem a ver com ampliar a desigualdade, né? Isso não é inexorável, né? Por isso que nós temos que prestar atenção, porque depende da maneira como ela for implementada, desenvolvida e implementada, né? Eu não sei quem de vocês está acompanhando, mas, nesse momento, tem um processo na Câmara e no Senado, agora não tem mais na Câmara, em relação a criar um marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Eu participei da audiência pública da Câmara, do Senado, e participei também da comissão de juristas, que agora está trabalhando e tem que entregar o relatório em novembro, né? Então, em julho do ano passado, foi a primeira audiência pública da Câmara dos Deputados. Em 29 de setembro, foi votado na plenária. 413 deputados votaram a favor e 15 contra. A minha experiência, que eu lidei com os deputados que estavam mais envolvidos no assunto, é que não entendem praticamente nada do que se trata a inteligência artificial. Então, eu fico imaginando os 413 mais os 15 que votaram contra ou a favor, né? Então, o que foi agora, que está sendo analisado pela comissão de juristas, é tentando melhorar o PL 21/2020, que é muito, muito inócuo, né, do meu ponto de vista. Bom, então, aqui... do ponto de vista social, é diferente pensar sobre a ética e o social. No social, para mim, o maior impacto é no trabalho, né? Uma das áreas que eu venho estudando, e aí tem vários impactos, não é só o mais óbvio, que é a automação inteligente, né? A gente já vem de um processo, há décadas, de automação programada, e esse processo de automação programada ele é intensificado, expandido com a automação inteligente, né? Mas esse é um dos efeitos, que é o deslocamento de trabalhador, que gera desemprego. Mas tem outros, né? Um outro efeito, ficou lá, não sei se dá para vocês verem, é que tem, qualquer que seja a atividade, eu não tenho, assim, eu já tentei, eu não consigo identificar nenhuma atividade hoje na sociedade onde não tenha uma inédita relação, interface entre máquinas e humanos, né? Então, isso é um problema. Hoje, se fala muito, com razão, que é uma questão mesmo relevante, sobre a falta de profissionais qualificados. Mas isso, mesmo reconhecendo que é uma questão, eu não me preocupo muito, porque isso afeta diretamente as empresas, e as empresas estão super empenhadas em resolver, enfrentar. O que me preocupa mais é que pouco se discute, pouco se fala, é exatamente a mudança nessa interface. Então, eu vou dar um exemplo concreto de uma consultoria que eu fiz durante 1 ano e meio, que acabou em dezembro do ano passado, no setor de transporte. Então, a gente tem o motorista de caminhão de carga, ele sabe dirigir muito bem o caminhão, há 10, 15, 20 anos. Só que os equipamentos hoje estão com tecnologia embarcada. E esse motorista, que sabia muito bem e continua sabendo dirigir um caminhão tradicional, não consegue lidar com um caminhão, com equipamento, com tecnologia embarcada. E isso é um problema, porque você não treina, né? Isso eu vivenciei durante essa consultoria, você não treina em 2, 3 meses. Isso esbarra na falta de formação para entender como é que funciona e conseguir lidar com a maneira como o sistema mostra, né, a visualização dos resultados. Então, isso é só um exemplo, mas isso está acontecendo em todos. Pega a área médica, os médicos que não conseguem lidar com os equipamentos nas cirurgias, em suma, qualquer que seja na área de educação, são os professores, na Covid nós vivemos isso. A quantidade de professores da universidade que não conseguiam se adaptar a aulas virtuais, né, por não conseguir lidar com a tecnologia. Então, nós temos, em qualquer que seja a área, pelo menos do que eu tenho visto, essa mudança, a interface humana e tecnologia. Então, isso é uma questão. E aí, o que leva, a partir daí, o que leva? A necessidade de requalificar e qualificar as pessoas, os trabalhadores em geral. Bom, tem um outro efeito, né? Então, tem o efeito deslocamento, que é o desemprego, tem um efeito sobre essa mudança de interface, e tem um efeito que é sobre a renda. Por quê? Porque, na medida que vai aumentando
a velocidade de automação inteligente, o que acontece? Sobram poucas, a tendência é sobrar poucas profissões onde a máquina não está ainda competindo com o humano. Então, se você tem menos oferta de funções, não é nem de profissões, de funções, o que acontece? Você cai a renda, cai o salário, porque você tem mais gente procurando. Então, também dá um exemplo concreto. Nos Estados Unidos, a função cuidador, e é cada vez mais importante pela mudança da dinâmica das famílias, e fez parte com muita relevância, muito destaque no plano do presidente Biden quando ele assumiu, dada a importância. Só que, se você pega a curva de crescimento da função de cuidador nos Estados Unidos, a curva é crescente. Se você pega a curva de salário do cuidador, é decrescente. Porque quanto mais, né, oferta e procura, quanto mais você tem pessoas buscando ser curador, a tendência é o salário cair. Então, isso acontece, isso é só um exemplo, mas está acontecendo em várias e várias funções, né? Então, esse é um outro efeito. O outro efeito, aí eu estou falando dos efeitos negativos, né? Os efeitos positivos são incomensuráveis, na minha opinião, e a gente vivencia tudo isso todo o tempo, né? Nas plataformas, nos aplicativos, em suma, numa série de benefícios que nós temos. Bom, mas aí qual é o outro problema? É a desigualdade entre empresas, né? Então, essas que eu falei inicialmente são as principais desigualdades entre pessoas. Entre empresas, você também tem uma desigualdade muito grande. As empresas que estão mais avançadas, elas tendem a dominar uma fatia de mercado maior. E o que acontece? Falando especificamente sobre a inteligência artificial, nós temos um problema de escala. Porque quem aqui sabe como funciona a inteligência artificial, a técnica de deep learning ou redes neurais profundas, que permeia a maior parte das aplicações hoje de inteligência artificial, então, quando eu estou falando de inteligência artificial, estou falando dessa técnica, ela precisa, a acurácia dela, dos resultados, depende de dados, quantidade e qualidade dos dados, né? Então, são poucas as empresas que conseguem ter essa quantidade de dados, né? Qual é uma das grandes questões do poder de mercado das grandes plataformas, as chamadas Big Techs? Para mim, o principal não é o fato de que elas dominam uma tecnologia hiper sofisticada, mas é o fato principal que elas têm dados, né? Nas plataformas do Google, do Facebook, todas elas, a Amazon, a geração de dados, a quantidade de dados gerada. Então, se a gente tem um sistema econômico hoje, que é economia de dados, baseado em dados, é a matéria-prima, eles produzem a matéria-prima, né? Como se a gente pegasse, na época do auge do petróleo, são os grandes produtores de petróleo. Então, elas são as grandes, entre aspas, produtoras de dados, né? Então, quando a gente pega, mesmo falando, eu tenho exemplos que eu acompanhei de grandes empresas, não é pequena média, não é empresa média, que não tem os dados suficientes, então precisa comprar ou acessar dados fora. Isso tudo aumenta o custo e aumenta o risco, né? Então, custo de escala, personalização, lacuna, prova de conceito. Então, todas as etapas, quando você tem uma estrutura muito grande, quando você é uma Big Tech, você tem favorecimento, né? Você tem custo menor e a operação mais eficiente. Então, isso é um problema. Isso a gente nem falando assim das empresas médias, pequenas. Bom, a outra é a desigualdade entre países. Então, é desigualdade entre pessoas, desigualdade em empresas, desigualdade em países. Então, eu acredito que vários de vocês estão acompanhando a liderança de desenvolvimento, implementação, pesquisa, desenvolvimento e implementação da inteligência artificial, hoje está na mão da China e dos Estados Unidos, né? Os números, eu ia colocar números, mas, bom, tem pouco tempo, não coloquei, mas é impressionante. É uma diferença descomunal em relação aos demais países. E essa tendência está crescendo. Ela é uma tendência crescente, né? Então, tem uma desigualdade também entre países. E, no caso nosso, nós temos, para mim, uma situação, não sei se a palavra certa é paradoxal, mas, por um lado, nós estamos muito atrasados
do ponto de vista de desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial. Por outro, os brasileiros são mediados, a sua sociabilidade, a sua comunicação, cotidianamente, intensamente, pelos algoritmos de inteligência artificial. Então, nós temos essa... saiu agora, tem vários, né, quando sai assim, o uso dessas plataformas todas, a participação do Brasil, dos brasileiros, é sempre muito relevante. Então, nós temos essa diferença, né? A gente produz, estamos atrasados na produção de tecnologia, e não é porque falta profissionais, é porque falta um ecossistema, falta política pública que favoreça, né? Se a gente analisar, e eu fiz isso, os grandes ecossistemas de inovação, eles estão baseados num ecossistema em política pública, né? Todos os documentos que saíram, China 2025, China 2030, do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, mas, bom, outro que eu... Bom, eu analisei 8 desses documentos, né? Todos eles são baseados em política pública, né? Então, nós temos essa situação. Bom, aí, do ponto de vista, isso foi questões sociais, que eu vejo as mais importantes para a gente debater. Aí, do ponto de vista ético, tem várias questões. Tem 3 impactos éticos que são, claro, estou tudo falando do meu ponto de vista, que são mais importantes. Um é a questão da explicabilidade, né, como o resultado, a projeção, a previsão do modelo de inteligência artificial, explicar como que ele chegou a esse resultado. O outro é a questão do viés, né, os resultados tendenciosos contra grupos específicos, né, o que determina um algoritmo tendencioso é se ele repete sistematicamente uma discriminação para o mesmo grupo. E o outro é a questão da privacidade, exatamente porque esse é um sistema, como eu já falei, baseado em uma tecnologia que usa fortemente, a matéria-prima dessa tecnologia são os dados, né? Então, a gente tem uso, claro, que não tem a ver com os dados pessoais, né? O que se chama a fábrica inteligente, dentro do conceito da indústria 4.0, são os sensores que captam ali, são dados, o IoT não tem dados pessoais, ou praticamente não tem, mas um conjunto grande dessas atuações, principalmente dessas plataformas, grandes plataformas, elas são baseadas em dados pessoais. Bom, e tem aqui, eu queria fazer só uma observação, que talvez para vocês que são da área de tecnologia seja óbvio, né? Mas se tiver alguém aí de humanas não é tão óbvio. Há uma diferença entre o sistema de inteligência artificial e o deep learning, né? Isso quer dizer o quê? Que durante você cria a questão da opacidade, da não explicabilidade, né? Como é que os algoritmos de inteligência artificial num sistema de deep learning, como é que eles fazem as correlações nos dados e identificam padrões que o nível de complexidade transcende a capacidade cognitiva nossa, do ser humano. Isso é uma parte, mas quando você monta o sistema, você tem todas as etapas, né? Você tem lá, começa quando você define qual é o objetivo do sistema. Depois você vai definir as variáveis, os iniciais, os hiperparâmetros. Depois você vai definir qual é a base de dados. Depois você vai treinar. Depois você vai verificar, em suma. Depois você vai vai criar visualização daquele resultado. Depois você vai interpretar. Em suma, todas essas etapas do sistema têm questões que precisam ser explicadas, precisam ser auditadas, precisam ser checadas e que não tem a ver com a questão da opacidade do deep learning, né? Então, muitas vezes, na maior parte das vezes, eu vejo uma confusão, né? Como se todo esse sistema, o sistema não tivesse o que fazer. Então, os exemplos, tem uns 4, 5 exemplos que aconteceram, todos eles nos Estados Unidos, e que são citados assim, em 10 dos painéis das discussões no planeta sobre a questão dos impactos éticos, 10 deles citam esses 4, 5 exemplos. 10 anos depois, ou 8 anos depois que eles já estavam sendo aplicados, foi feita auditoria. E a origem fundamental
do resultado enviesado não tinha a ver com Deep Learning, tinha a ver diretamente, tinha a ver com as variáveis iniciais, né? A decisão, aí que tem tudo a ver com a forma como o desenvolvedor de tecnologia pensa sobre a funcionalidade do sistema. Eu não tenho tempo, bom, se tiver depois eu posso dar um exemplo muito claro, muito límpido sobre essa questão. Então, quais são as variáveis que foram decididas inicialmente? Então, o problema, a origem principal estava nessa variável. E isso é uma boa notícia. Por quê? Porque é mais fácil, é viável. Não é que é mais fácil, é viável você saber fazer uma auditoria e ver quais foram as variáveis iniciais que foram consideradas para montar o sistema, né? O que não é possível na opacidade intrínseca ao Deep Learning. Bom, a outra é isso que eu já estava falando, os modelos, já falei sobre isso. Aqui eu queria só chamar uma atenção, que eu também acho importante assim, de pensar, assim, existe uma... Eu sou colunista da Época Negócios e agora, em junho, eu lancei o meu segundo livro sobre inteligência artificial. E lá eu discuto todas essas questões, já fiz alguma coluna sobre isso. E eu já fiz uma coluna que não me lembro o título exatamente, mas era nem supervalorização, o hype, né, nem demonização. E eu acho que tem muito esse alinhamento com um lado ou com o outro. Ou a inteligência artificial é incrível, vai resolver todos os problemas, inclusive os problemas gerados pela inteligência artificial devem ser resolvidos pela própria tecnologia, usando a própria tecnologia, ou então uma demonização, que é algo do mal, que eu acho que a gente tem que pensar, eu gosto de pensar num contexto. Então, o que eu escrevi aí? Qual é a alternativa? A alternativa para decisões automatizadas por inteligência artificial são pessoas que tomam decisão. E as pessoas são absolutamente preconceituosas, têm viés, isso é óbvio. Todas as decisões, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tem a ver com toda a minha história, o que eu aprendi, o que eu fiz, o que eu vivenciei, né? E nós não temos consciência. Dizem os especialistas, que não é a minha área, que nós controlamos apenas 20% das razões pelas quais a gente toma uma decisão. Então, isso também é importante de comparar. Né? Eu acho que a inteligência artificial, as decisões automatizadas, é uma chance de a gente ter uma sociedade tomando decisões mais justas, na medida que a gente consiga enfrentar as deficiências dessa tecnologia, que eu acredito que a gente, de alguma maneira, em algum momento, agora, porque tirar o preconceito do ser humano, a gente não tem como. Né? Tem um livro que saiu ano passado, do Daniel Kahneman, que é o prêmio Nobel, e com mais 2 autores, eles escrevem, o livro chama Nós, né? O ruído. E eles fazem um estudo, o livro é grande, uma pesquisa muito profunda, que eles tratam, no início do livro, eles tratam assim, a questão do viés, digamos, já é dada, todo mundo já sabe, já entendeu. Eles levantam uma outra questão, que a mesma pessoa, por isso que eles chamam do ruído, nós, toma decisões sobre a mesma coisa de forma completamente diferente ao longo do dia, conforme se é antes do almoço, se é depois do almoço, se está chateado, se não está. Inclusive, tem algumas pesquisas que foram feitas sobre decisões de juízes e chegaram ao mesmo resultado, o resultado semelhante. Se é antes do almoço, se é depois do almoço, muda a decisão. Então, são seres humanos. Então, isso que a gente tem que pensar. Qual é a alternativa que a gente tem? Eu tenho que terminar. Bom, eu já não posso mais falar, não porque não tem nada, eu que tenho que respeitar o tempo, eu me empolgo. Bom, então é o risco, aí isso que eu queria falar, aí para terminar, tem algumas, só 2 minutos, tem 3 conjuntos de reações da sociedade em relação às questões éticas. Tem essa, que foi em Asilomar, lá na Califórnia, que foi em 2017, que criou, esse congresso gerou 23 princípios éticos. Esses princípios éticos, eles permeiam praticamente todos os documentos, inclusive chineses, sobre inteligência artificial, questão ética. Só que eles, não são universais,
E 2, não tem como você colocar princípios éticos, transformar numa linguagem matemática e incutir num sistema, né? Então, eles têm pouco, eles são importantes, mas eles têm pouca praticidade. O outro é a autorregulamentação, né? Então, a autorregulamentação tem várias tentativas e não tem funcionado. Eu, particularmente, não acredito muito em autorregulamentação se não tem uma regulamentação, uma legislação do poder público, do governo, obrigando, né? Com punição e tudo. Então, a tendência... tem vários exemplos que eu analisei de autorregulamentação. Na verdade, é a expressão que se diz, para inglês ver, não funciona efetivamente para conduzir os processos dentro das empresas. E o último, para terminar... Não. O último, para terminar, é a regulamentação da IA, que está acontecendo em tentativas em vários países, e que, só para vocês saberem. Aí eu acho que as dois grandes desafios, duas grandes ameaças que eu vejo para o século XXI são as mudanças climáticas e a inteligência artificial. E eu tenho feito um esforço para tentar juntar essas duas pautas, porque eu acho que elas estão totalmente separadas e eu acho que elas têm muitos pontos em comum para ser uma pauta única. Isso, esse é o livro que eu lancei agora em junho. Desculpa, passei do tempo. Mas é isso aí. Passou do tempo, mas o conteúdo é magnífico, é muito interessante, então agradeço pela participação, agradeço pelo sacrifício de estar fazendo, sabemos que tem um compromisso em seguida, inclusive não vai conseguir ficar até o final, mas agradecemos mesmo assim a participação. Tá? Gostaria de passar a palavra agora ao meu colega André, ok? Pode falar ali, sim, fique à vontade. Vai usar esse? Sim. Você tem de 3 a 4 minutos para falar, eu espero que... Agora 2. 2. Eu tomei o Sim. Não tem problema. No máximo 2 perguntas. Eu já começo perguntando. Essa aí foi uma. Bom, então eu vou começar logo, né? Vai lá. Bom, boa tarde, né? Primeiro agradecer, né, a Avelina, a Denilson pelo convite, né, a Cláudia também. Tá, é um prazer estar falando com vocês. Vou falar rapidamente por causa do meu tempo. Só por isso. Você está comendo meu tempo. Bom, primeiro eu vou falar sobre alguma iniciativa da SBC nesse tema de regulação e ética de IA. Primeiro, tem um grupo de trabalho da SBC que está discutindo especificamente esse tema. Ele junta pesquisadores das 3 comissões especiais de IA da SBC, que é de inteligência artificial, inteligência computacional e processamento de linguagem natural. Teve um número especial recente, da Computação Brasil, sobre ética e regulação de IA, da SBC. Tá? E a SBC está participando, junto com a SGT, de uma discussão sobre a regulação da IA, com juristas também, um deles participa da Comissão de Juristas do Senado, para definir como é a melhor forma de conciliar a parte tecnológica com a parte legal. Eu queria também só complementar um pouco, né, gostei muito da fala anterior, e mencionar mais outro problema, aliás, os problemas. Não só IA, mas toda tecnologia nova, ela gera riscos, medos e incertezas. Tá? Então, por exemplo, eu posso puxar para a biotecnologia, onde você começa a poder editar o DNA das pessoas e poder criar também super-homens, também super-mulheres dessa forma. E fazer algumas alterações, né, que não são eticamente justificadas. Queria também complementar uma fala anterior sobre a parte da desigualdade e reforçar isso. A gente está perdendo muita gente da área de computação e da área de IA para o exterior. Né? Quase todos os países, né, notadamente a China e os Estados Unidos, eles têm estratégias de IA e estão investindo pesadamente em IA. E investe não só o governo, mas investe também as empresas em IA. Tá? Isso a gente tem falta no Brasil, porque muitas das empresas que investem, elas têm filiais no Brasil, mas, é claro, preferem investir lá fora do que aqui para montar os centros de pesquisa. E isso é preocupante. Teve uma pesquisa recente da Universidade Chinesa, de Tsinghua, que ela mapeou onde estão os talentos de IA espalhados pelo mundo. E o Brasil não aparecia. Aí depois mapeou onde é que estão os talentos tops de IA, quer dizer, aquele pessoal topo mesmo. Aí tinha uma universidade brasileira que estava em 5º lugar, mas essa universidade perdeu várias pessoas desde que esse estudo foi publicado na área de IA. Então, se a gente não resolver o problema de tornar o país atrativo e, ao invés de perder talentos, trazer talentos para o Brasil, o futuro é preocupante. Bom, mas eu queria falar mesmo sobre uma iniciativa também que tem a participação da SBC,
que a participação da SBC no comitê da IFIP, que é a Federação Internacional de Processamento de Informação ou de Computação, que é para regulamentar uma recomendação da Unesco, que é a recomendação sobre a ética da IA. Essa recomendação foi aprovada em 2021, tá? E está tendo a colaboração da IFIP, da qual a SBC faz parte, né, e a Unesco, para poder regulamentar essa recomendação, para poder, por exemplo, poder avaliar quanto que os órgãos públicos, as empresas estão seguindo essa regulamentação. Então, a ideia é fazer a avaliação do impacto ético e das metodologias de avaliação da maturidade em relação à utilização de práticas éticas em IA. Tá? Esse projeto ele tem vários itens, tem 10 princípios, 4 valores, 5 políticas. Uma das políticas que a política SBC está coordenando é de proporcionalidade não causar danos. Tá? Tem outro também para segurança e proteção, justiça e não discriminação, sustentabilidade, direito à privacidade e proteção dos dados, supervisão e determinação humana, transparência e explicabilidade, responsabilidade e prestação de contas, conscientização e alfabetização e governança e colaboração multissetoriais e adaptável. Tá? Nesse caso particular do princípio 1, que é proporcionalidade sem causar danos, está muito ligado ao uso da IA em armas. Tá? Quanto que a IA pode ser utilizado para, por exemplo, causar perdas de vidas, machucar as pessoas e causar danos a objetos civis. Então, a ideia é ver, por exemplo, a proporcionalidade, ou seja, o quanto que o uso de armas está desviando do objetivo de uma guerra. Já deixar aqui claro que eu sou contra qualquer tipo de guerra, mas as guerras vão além do que é planejado inicialmente, atingindo os civis, principalmente, né? E as perdas de vidas humanas, as perdas e os danos a vidas humanas. E esses danos não são não apenas físicos, mas mentais também. Né? Um colega falou há pouco, acho que foi ontem, que pode levar gerações para você recuperar essas pessoas, essas crianças que estão sujeitas à guerra, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu vou finalizar já. Já estou acabando? Meus 2 minutos acabaram já? Agora acabou. Acabou, então obrigado. Então ele foi já. Então nem vou agradecer, mas obrigado. Não, só falar que é muito importante, não só o uso responsável da IA, com a parte de alguém tem que responder, permitir reproducibilidade, código aberto, respeito à privacidade, transparência e uma IA justa e preconceituosa, mas uma iniciativa que vai no sentido paralelo, que é o de IA para o bem, AI for Good, que são iniciativas onde usa-se técnicas de inteligência artificial para poder ajudar comunidades carentes, somente na África, teve uma iniciativa recente no Chile também, para melhorar a vida, por exemplo, a qualidade da água, o transporte público, a educação, a saúde e assim por diante. Tá? Ou seja, a IA causa medo, tem riscos, mas como já foi falado também anteriormente, eu acho que os benefícios superam muito os riscos. E os riscos dependem do quê? Depende de como nós vamos permitir e vamos incentivar o uso da IA. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, André. Não falou tão rápido quanto poderia, mas foi bom já. A próxima apresentação, como nesse nosso painel não ortodoxo, a nossa próxima apresentação vai ser o professor Wagner Meira. Eu não sei se ele está disponível para colocar no telão. Professor Wagner, opa, muito bom. Mas, de qualquer forma, é só para vocês verem que ele está assistindo, porque a gente vai tocar o vídeo dele. Ele preferiu gravar o vídeo, porque ele está com um pouco de tosse, recuperando de uma gripe, então ele preferiu gravar o vídeo. Não é isso? Confirma, Wagner. Isso ele está confirmando. Então, o pessoal aí que tem o vídeo do Wagner... olha, por favor, o vídeo correto que está sendo transmitido no YouTube. Não coloca aquele outro vídeo que... Beleza. Olá, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de organização do SECOM, de participar desse painel, um painel com um tema desafiador e muito interessante, que nós vamos aqui tentar trazer um pouco da visão da ciência da computação. Algoritmos, de uma forma ampla, eles já são parte do nosso cotidiano. Inicialmente, a automatizar toda sorte de tarefas repetitivas,
negócios, empresas, todas as ações administrativas da empresa. E cada vez mais nós observamos eles influenciando decisões, seja, por exemplo, em sistemas de recomendação, na questão de tradução automática, e já temos alguns exemplos ou propostas em que os algoritmos sobrepõem as decisões humanas, carros autônomos, gestão financeira e muitos outros. Essa utilização cada vez mais pervasiva dos algoritmos tem trazido uma série de questionamentos no sentido do quanto esses algoritmos estão preparados e são compatíveis com as questões que a sociedade acha interessantes. No momento, muitos desses algoritmos estão sob a sombrinha da inteligência artificial, que é um pouco como o jargão do momento. Em outros momentos nós já tivemos mineração de dados, inteligência analítica e mesmo o aprendizado de máquina como uma das sub-áreas da inteligência artificial. Durante essa fala nossa, nós vamos aqui utilizar a inteligência artificial de uma maneira genérica em relação aos algoritmos e suas possibilidades. Bom, de aprendizado e a busca pela similaridade ao comportamento humano, que já é demonstrado em vários cenários como raciocínio, mas que ainda há uma série de questionamentos sobre o quanto que se assemelha ou realmente consegue sentir emoções e executar ações da forma como os humanos executam. Por que tanta expectativa em relação à inteligência artificial? A expectativa aqui é que hoje em dia a maioria dos sistemas que nós temos estão enquadrados no que se chama de IA focada, especializada em área ou problema. Eu vou falar de alguns exemplos rápidos. Há uma expectativa de que isso se generalize, equiparando a capacidade humana de resolver problemas e tomar ações, e até supere a capacidade humana. Então isso é muito do que traz desse ideário em torno da inteligência artificial. Também vamos falar rapidamente disso. Aqui nós temos dois exemplos recentes sobre o uso da inteligência artificial e do impacto que ele pode causar. Ambos foram providos por essa empresa que se chama DeepMind, que é uma subsidiária do Google, e o primeiro se chama AlphaFold, que resolveu um problema de conformação tridimensional de proteínas que é discutido há décadas pela comunidade de biólogos e bioinformatas. Essa solução desse problema ela alcançou um patamar próximo da simulação física e agora já se discute quais são os impactos do AlphaFold em termos não apenas da tarefa da previsão de conformação tridimensional, mas também o quanto que outras tarefas podem ser habilitadas e mesmo ampliar esse entendimento e essa utilização dos biólogos no uso da inteligência artificial. O segundo exemplo ele é mais próximo aqui da nossa realidade, que é a partir de codificações, de especificações textuais, o quanto a inteligência artificial vai ser capaz de gerar código. E aqui nós temos esse exemplo que é chamado AlphaCode. Ele já tem um desempenho razoável, ali em torno de 70 e poucos por cento, comparado aos vários competidores dessas competições de programação, e mostra a possibilidade, pelo menos para algum nível de complexidade de código, que a geração automática de código ela é uma possibilidade real e que é algo que no futuro próximo talvez nós tenhamos que começar a discutir. Entretanto, por outro lado, nós temos alguns exemplos onde os algoritmos não fazem apenas o bem. Então, recentemente, houve uma revolta dos entregadores da cidade de Nova York que não querem mais se sujeitar a decisões algorítmicas no seu trabalho. Há também um questionamento dos empregados da Amazon que implementou um sistema automatizado de microgerenciamento, também utilizando algoritmos. E outros exemplos que nós podemos pensar, em particular no Brasil hoje, como a desinformação que pode ser gerada pela inteligência artificial. Isso é um grande problema porque nós já temos vários exemplos de textos que são gerados automaticamente pela inteligência artificial e que é difícil diferenciar a informação imprecisa daquela que foi deliberadamente criada para enganar. Isso se expandindo e se tornando um lugar comum
pode ter consequências bastante graves, ou seja, as pessoas vão perder a confiança nas notícias, as organizações de mídia também vão estar sendo cada vez mais questionadas sobre a validade e a veracidade do que elas apresentam. As notícias falsas vão proliferar em todos os níveis e isso vai polarizar ainda mais a sociedade. E já há notícias de governos e líderes políticos tentando, de forma ampla, utilizando a inteligência artificial, manipular a opinião pública em proveito próprio. Tá? Então, notem que essa automação provida pela inteligência artificial, ela pode, sim, causar problemas se não houver algum tipo de acompanhamento, controle e entendimento do que está acontecendo. Ou seja, há um sentimento crescente, né, que nós, como sociedade, permitimos que essas empresas de tecnologia não sejam responsabilizadas pelo que elas produzem e que não devem ser controladas, pois isso inibiria a inovação. Tá? Nós colocamos aqui que isso é um erro, isso foi um lapso da nossa parte e que nós temos que buscar a correção disso quanto antes. Mais do que isso, nós temos vários exemplos cenários onde isso acontece, como no caso das redes sociais, onde os algoritmos são otimizados para aumentar o engajamento e não necessariamente o bem-estar dos usuários. Então, uma primeira pergunta que nós podemos colocar aqui é o seguinte: quais são esses requisitos que os algoritmos devem satisfazer em termos de ética e valores humanos? E mais ainda, como que nós, na condição de pesquisadores, técnicos da área de computação, podemos trabalhar no sentido de que esses algoritmos satisfaçam esses requisitos? Alguns exemplos desses requisitos já são bem conhecidos, como o caso da justiça algorítmica. Então, já é um problema bem colocado que as saídas dos modelos não podem ser discriminatórias ou enviesadas. Aqui nós temos uma figura que é clássica nessa área, que é do algoritmo COMPAS, que foi utilizado pela justiça americana para identificar a reincidência e que ele foi demonstrado ser racista. Há vários outros exemplos que também já foram localizados em termos de racismo de algum nível que algum algoritmo ele implementa, considerando, por exemplo, os dados nos quais eles são baseados. O que de forma alguma exime a responsabilidade das empresas que provêm esses algoritmos na sua atuação racista. Um segundo caso é que como atribuir responsabilidade a decisões algorítmicas? Quem ou o que é responsável por violações? Vamos ver um exemplo para entender melhor o que pode ser isso. Anúncios em uma máquina de busca para empregos de alta remuneração são mostrados mais para homens do que para mulheres. De quem é a culpa disso? Esse é um exemplo, apesar de simples, ele é um exemplo interessante de nós discutirmos, porque pode haver várias fontes para esse problema. Então, quais seriam essas fontes? Os anunciantes, tá, que declararam que gostariam que os anúncios fossem mostrados mais para os homens. Normalmente não é simples de acontecer. O sistema foi mal projetado e mal implementado, que também, como especificação de sistema, nós consideramos que seja improvável. O sistema reage à oferta-demanda percebida. Esse é um pouco mais complicado, porque dependendo de quais foram as métricas, as funções objetivas implementadas no sistema, ele pode simplesmente reagir ao fato de que homens clicam mais ou mulheres são alvos mais populares e cujo custo de anúncio seja mais alto. Ações maliciosas, como em qualquer cenário hoje em dia nós temos que levar em consideração alguma outra coisa que não pensamos ou qualquer combinação das anteriores. Então isso mostra que responsabilização algorítmica não é um tema simples, e é um tema que nós temos que tomar cuidado em termos de como estabelecer isso, uma vez que as consequências nos vários níveis e até para as pessoas envolvidas podem ser graves. Um último requisito é transparência. E transparência pode ser definida simplesmente como o humano deve entender a saída do modelo. Isso é importante não apenas para evitar distorções como as duas que nós acabamos de mostrar em termos de justiça e de responsabilização, mas também para promover a apropriação do modelo em áreas críticas, como, por exemplo, saúde, que é um aspecto que nós vamos falar daqui a pouco. E onde está o problema em todos esses casos? O problema é que os algoritmos eles otimizam funções objetivos que são baseadas em métricas de negócio, acurácia, revocação, lucro, etc. E essas métricas, em geral, não consideram
aspectos éticos e valores humanos. Nesse sentido, a gente tem uma oportunidade aqui de aperfeiçoar esses algoritmos e técnicas de forma que tais aspectos sejam considerados. Como que seria isso? Um primeiro problema que nós devemos verificar aqui é que o mundo, naturalmente, ele é enviesado. E, a partir desse viés, nós temos dados que são enviesados, que acabam sendo utilizados na construção de algorítmicos que apresentam um comportamento enviesado e que alteram a utilização desses algoritmos em termos do negócio. Acontece que esses algoritmos já são utilizados no mundo real e isso acaba reforçando aqueles vieses originais que nós tanto queremos evitar. Como que nós podemos trabalhar isso? Nós temos que caracterizar e entender essas violações, seja no mundo real, seja em termos dos dados, balancear os dados de treinamento e buscar uma melhoria desses dados para evitar que esse tipo de viés ele se propague, incorporar aspectos éticos e valores humanos às funções objetivas dos algoritmos e promover uma avaliação contínua da saída desses modelos para que a gente possa garantir que, mesmo no longo prazo, no médio prazo, novos fenômenos e novos problemas não apareçam, não surjam. Em suma, os sistemas atuais eles têm que ser refeitos, eles têm que ser reavaliados de forma a atender esses vários requisitos. Isso tem sido olhado de forma mais ampla e infelizmente nós não temos como detalhar aqui hoje no que se chama de IA responsável, onde essas ações de IA responsável elas têm que ser tomadas em termos dos times que devem buscar a construção de sistemas confiáveis através de uma série de ações, através de uma mudança das organizações e da sua cultura organizacional que tem que levar em consideração agora esses aspectos éticos e valores humanos, e também em nível da sociedade, da própria indústria, com a busca de, por exemplo, mecanismos de certificação e regulação promovidos pela sociedade civil e pelos governos como um todo. No nosso caso, nós temos aqui uma ação baseada no Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, que busca trazer esses aspectos éticos e valores humanos no âmbito dos sistemas de saúde. Esse é um centro que inicia suas atividades agora, e quando nós olhamos a sua estratégia de pesquisa em inteligência artificial, nós podemos distinguir 3 componentes muito claros e que tentam buscar a compatibilização desses aspectos que foram colocados aqui. Quando nós olhamos a questão técnica, ou seja, um modelo baseado em 3 níveis, que contempla modelos e algoritmos, gerenciamento e engenharia de dados e sistemas computacionais, isso se assemelha muito a quaisquer arquiteturas e quaisquer estratégias de pesquisa em inteligência artificial. A diferença nesse caso vem em dimensões transversais em termos de ética e valores humanos, como a gente mencionou, que o suporte a esses requisitos éticos e valores humanos demanda a reconstrução de grande parte dos sistemas de IA, e, ao mesmo tempo, que os atributos técnicos continuam tendo que ser garantidos, de forma que esses sistemas eles não percam em qualidade e em bom funcionamento, mas que eles consigam atender a todos esses requisitos simultaneamente. Em suma, nós acreditamos que dados e algoritmos eles vieram para ficar, mas ética e valores humanos são fundamentais e cada vez mais fundamentais. Os sistemas atuais eles são insatisfatórios e vários vão ter que ser reconstruídos, reprojetados, refeitos, mas há uma constatação muito interessante. À medida que nós buscamos a satisfação desses requisitos que foram elencados, nós temos o humano reinserido em um outro patamar. Não agora como um executor de tarefas laborais, mas como alguém que pode ser empoderado por esses algoritmos de inteligência artificial e todos os algoritmos a trabalhar melhor, a trabalhar de forma mais produtiva e de forma mais concreta. Nós vemos, então, oportunidades em todos os níveis e áreas, não apenas em ciência da computação, mas em todas aquelas áreas que forem utilizar esses sistemas e esses algoritmos. Muito obrigado mais uma vez e agradeço aqui a organização do SECOM no sentido de ter podido participar desta forma.
Nós acabamos de aplaudir um vídeo, não sei se vocês perceberam isso, né? Mas a nossa esperança é que o Wagner tenha ouvido isso lá de onde estava na transmissão dele, tá? Nossa sincronia, assim, meio que mágica, nós temos a nossa painelista que chegou, finalmente. Por favor, Nina. E chegou bem na hora. Pode começar. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, deu tudo certo. Então você tem aí, mais ou menos na média aqui, vai dar uns 15, 20 minutos, tá bom? Eu ouvi a piada. Que eu cheguei na hora, né? Foi tudo calculado, milimetricamente, com o meu sobrenome, para chegar aqui bem na hora da fala. Mas, gente, boa noite já. Não tem nenhuma apresentação. Deixa eu só registrar que eu perdi a piada. A Nina, na hora, chegou na hora. Olha, a piada que chega depois do momento, não é? Que coisa. Tudo bem, registrei já. Nem antes, nem atrasada, bem na hora. Boa noite, gente. Primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui. Já tenho algumas pendências de encontrar alguns colegas que estão perdidos na plateia. Eu vou ficar até o final, aí depois a gente consegue conversar. Desde 2020, quando iniciou a pandemia, eu tenho feito um teste de não trazer apresentações para as pessoas prestarem atenção no que eu estou falando, principalmente quando é um tema relacionado à ética e algoritmos. Então, eu desafio vocês a ficarem nesses 15 minutinhos prestando atenção para ter perguntas ou para a gente ter uma troca que faça sentido para o painel e para vocês aí ao longo do trabalho de vocês, ao longo do ano, dos anos, enfim. Eu não costumo fazer uma apresentação sobre o meu trabalho, mas recentemente tiveram duas situações, assim, ou duas novas funções que eu assumi que fazem muito sentido para a carreira que eu estou querendo construir, que eu estou construindo na área de ética em algoritmos. A primeira delas é em relação a Domain Specialist da ThoughtWorks. Não sei quem conhece a ThoughtWorks, é uma empresa de tecnologia internacional também, mas aqui no Brasil eu assumi a posição de contribuir para a área de Responsible Tech da empresa, para ver como que a gente consegue não só movimentar internamente, mas também movimentar a indústria, porque a TW, né, abreviando aqui o nome, ela tem esse background de influenciar positivamente a indústria de tecnologia. E a outra função, como parte do Conselho de Moderação de Conteúdo, ou melhor, de Segurança do TikTok Brasil, onde esse tema é um tema que faz muito parte das reuniões, faz muito parte do dia a dia dos pesquisadores envolvidos nesse conselho. Diante disso, quando eu recebi o convite, né, para participar desse painel no Congresso, o período que eu recebi esse convite era um período que nós estávamos tentando entender como que as tecnologias presentes em plataformas sociais, eu não costumo usar rede social, porque já ultrapassamos esse lugar, né, com as plataformas, porque elas estão com os nossos dados, têm acesso aos nossos dados e também têm acesso a como nós nos comportamos diante de determinadas ações. E isso é muito poderoso, né, de estar com uma companhia, com uma empresa. Enquanto pesquisadora, há uma luta, junto com outros colegas, de que esses dados sejam abertos, pelo menos para os pesquisadores que não fazem parte desses grupos, para a gente conseguir ter resultados mais positivos em relação aos estudos dos impactos negativos das ferramentas tecnológicas criadas a partir de algoritmos e tudo mais. E aí, nesse período que eu recebi esse convite, nós estávamos justamente fazendo esse debate no projeto de lei em relação às plataformas sociais, que é um projeto de lei que foi criado pelo deputado Orlando Silva, de São Paulo, né? E ainda está em debate como que nós vamos moderar os conteúdos nessas redes sociais no Brasil, levando em consideração levando em consideração os vieses, né, que é como nós estamos chamando aí, dentro desse grupo, inclui racismo algorítmico, viés relacionado à violência
violência contra a comunidade LGBTQ, viés relacionados a capacitismo. Então, é muito importante fazer essa distinção de que os estudos dentro de ética em sistemas algorítmicos eles não estão ligados somente a racismo algorítmico. É porque é o tema que acabou sobressaindo por todo o debate conjuntural que existe, estrutural que existe no Brasil. Eu fiquei pensando de lá para cá o quanto que nós não conseguimos evoluir no debate no Brasil para além das questões ferramentais e tecnológicas. Estamos no Congresso de Computação, eu não sei se a maioria aqui é da área da computação como eu, né, mas me deixa muito reflexiva pesquisadores e colegas que estão estudando em universidades americanas, universidades do Reino Unido, do Canadá, me contatarem por estarem extremamente preocupados com a forma que algumas ferramentas tecnológicas têm sido introduzidas na sociedade brasileira, enquanto nós aqui da área da computação ainda estamos engateando no debate para pensar que como que nós consertamos os algoritmos. E eu fiquei pensando muito como eu faria essa fala num congresso como esse, sem trazer a ideia de culpabilização de nós cientistas, né? Eu tenho estruturado uma reflexão para compartilhar com os colegas de trabalho que nos puxem para a responsabilidade. Então, não é à toa que eu estou trabalhando numa área chamada Responsible Tech, né? Quando nós admitimos que nós indiretamente ou diretamente estamos fazendo parte dos erros, nós conseguimos partir daí para chegar a soluções. Porque essas soluções que estão sendo pensadas, sonhadas para esses problemas relacionados a racismo algorítmico, a vieses ligados a capacitismos, aos vieses ligados à violência contra a comunidade LGBTQI+, ela não vai ser criada com ferramentas tecnológicas. E é muito difícil para mim dizer isso, porque eu entrei na área da computação porque eu acreditava que... Eu ainda acredito que as ferramentas tecnológicas vão contribuir para o bem da sociedade. Então, para mim, em 2018, que foi a virada de chave para eu, de fato, ficar só nessa área, só pesquisar nessa área, para mim foi muito doloroso perceber que uma ferramenta que eu estava ajudando a desenvolver não estava reconhecendo pessoas como eu. Grupo, né, eu era uma das desenvolvedoras de uma ferramenta ligada à análise facial, e quando nós terminamos e começamos a pensar como introduzir ela no museu, em outros programas ligados à interação e cultura na cidade, eu fui fazer o teste e ela não me reconheceu. Ela não conseguiu analisar o meu rosto. E a primeira fala de um dos colegas foi: Nina, deve ser a luz. Aí eu fiquei parada olhando para ele e falei, cara, não é a luz. Então vamos fuçar o algoritmo. Não, vamos rever o código, né? 1000 linhas de código. Vamos rever o código, vamos debugar o código. Eu falei, amigo, não é isso. Bem antes, está bem anterior às nossas conversas técnicas, também antecede as nossas conversas relacionadas ao uso da câmera para essa análise facial. Então, foi bem doloroso passar por isso. É uma história semelhante da Joy, que foi uma das pesquisadoras que levantou esse problema para o mundo. Só que a diferença é, obviamente, eu sou pesquisadora no Brasil, né? Em 2018, eu era somente uma estudante de graduação, eu não teria a voz que a Joy teve, então, doutoranda do MIT, para falar sobre isso publicamente, que foi o que ela fez. E aí, nesse momento, eu tomei uma decisão, que foi uma decisão muito difícil, de que eu ia sair desse lugar que eu estava estagiando, que eu estava trabalhando, que tinha tudo que eu gostava. Para quem conhece meu trabalho sabe que eu adoro robôs, eu pesquiso ética, sei todos os problemas relacionados a drones. Eu adoro os robôs, eu ainda acredito que a gente vai conseguir usar eles para alguma coisa que não seja a dominação mundial e que não seja a substituição dos seres humanos em sua totalidade. E aí, para mim, foi muito difícil desistir desse caminho, porque eu queria investigar o que estava acontecendo com o projeto que eu estava ajudando a desenvolver. E eles permitiram isso. Então, desde 2018, eu tenho direcionado para entender para fora da computação sobre vieses comportamentais e tem
um nome na filosofia, que são os vieses implícitos. Então, quando nós começamos quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fui direto na bibliografia de cursos de filosofia, conversei com alguns professores de filosofia e sociologia, né, até professores que nem estão aqui no Rio de Janeiro. A maioria dos professores que eu conversei, eles estão no Pará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, fui buscar ouvir, fui buscar assim, entender o que eram vieses implícitos, o quanto isso estava próximo da computação ou não. E, desde então, eu tenho direcionado os meus estudos para entender melhor fora da computação. Então, é até engraçado eu falar isso em um congresso, que eu carrego esse título de cientista da computação, só que agora estou direcionando estou aplicando para o doutorado fora, e a aplicação que eu estou fazendo é para fora do departamento de informática, é para o departamento de filosofia, né, em Oxford. Então, tem 2 aplicações, em Oxford e em Berkeley, que foram as linhas de pesquisas que eu consegui encontrar, conversei com os professores que faz sentido eu dar continuidade a essa investigação. E aí, diante disso, a reflexão que eu trago, eu tentei mesclar tanto do porquê eu direcionei os meus estudos para isso e a minha pesquisa para essa perspectiva, e o porquê que eu chamo a atenção em relação à responsabilidade, a nossa responsabilidade nessas falas, nas aulas, em como que nós estamos implementando as ferramentas, como nós vamos repensar isso, porque não tem como resolver esses problemas e nem debater esses problemas sem os cientistas da computação. Então, mesmo que eu esteja buscando todo o meu estudo desde 2018 para fora da área, entendendo que o Brasil ainda está engateando nos cursos de computação para levantar esse debate no primeiro período, para levantar esse debate numa aula de engenharia de software, né, que existe uma diferença, existem algumas diferenças de você criar um software com inteligência artificial e um software sem inteligência artificial. Levantar esses questionamentos em disciplinas assim exige um tempo, né, de dedicação, tanto dos professores dessas disciplinas, como também um tempo de paciência para conseguir realizar esse debate fazendo parte do erro. E isso é quase uma terapia. Eu brinco com os meus amigos que é quase uma terapia. Você se olhar no espelho e pensar, nossa, eu estou ajudando a contribuir para isso aqui, não queria, mas indiretamente eu estou fazendo. Então, o que eu faço a partir de agora? Eu não sou uma profissional que eu acredito que os calouros do primeiro e do segundo período não tenha nada a contribuir para esse debate. Eu acredito que tenha muito, principalmente com boas perguntas. Quando nós não sabemos muito bem do problema, nós fazemos boas perguntas. Eu tenho aprendido isso. Quando nós sabemos muito de algum assunto, nós temos vergonha de fazer pergunta. E quando nós não sabemos poucos, nós fazemos boas perguntas. Então, eu não sei se tem aqui pessoas no início da graduação ou iniciando um mestrado, mas eu queria chamar a responsabilidade para vocês também, porque, normalmente, nós chamamos a responsabilidade para os professores, pesquisadores de médio e grande porte, e esquecemos dos alunos que vão estar na base, talvez repetindo ciclos que a gente não queira mais que se repitam. Então, a minha fala é muito nesse sentido, para dar abertura para as perguntas e reflexões. E acho super importante nós estarmos abertos a ouvir para aprender, e não ouvir para tentar responder de prontidão, como nós estamos acostumados na área da computação. Obrigada. Muito bem. O próximo apresentador vai ser feito usando o Meet. Não, mentira, não tem próximo apresentador, não. Acho que já tivemos novidades demais. Só lembrando que a professora Dora tem que sair, novamente por culpa da ponte. Ela tem que cruzar a ponte agora para poder pegar o voo e teria que sair mais ou menos umas 18h30, né? Nós temos mais ou menos uns 20 minutos da participação ainda da professora Dora. Vamos agora abrir a parte de... Pode também, mas talvez se alguém quisesse fazer alguma pergunta, eu só pediria que fosse direcionado a você, mas pode fazer observação sim. Tá? Eu só pediria também, a gente está um pouco esquisito, está todo mundo aqui no canto, vamos espalhar, né, nas cadeiras aqui, vamos ocupar mais.
mais longe um pouquinho, acho que fica mais bonito. Vai lá, acho que poderia você aqui. Tá bom, fica aí. Muito bem, pouco tempo que a gente tem, a gente gasta trocando de cadeira, né? Professora Dora, comentário. Não, primeiro, Nina, está funcionando, tá? Agora? Tá. É um prazer encontrar com você. Nós disputamos lembra quem era indicado, a personalidade da área o ano passado, e nós duas ficamos para a final e eu torci o tempo inteiro por você. Fiquei, sinceramente, muito feliz que você ganhou. Acho que tem muito mais a ver do que eu ter ganho aquela disputa. Bom, eu queria fazer duas observações. Assim, a trajetória, o que a Nina contou hoje sobre a experiência dela, né, a trajetória dela, reforça aquilo que eu falei no início. Como é que é mandatório essa convergência entre ciências exatas e ciências humanas, né? É isso que ela está fazendo, é isso que eu fiz no meu estudo da inteligência artificial e é o que ela está fazendo, né? E o que ela está se referindo tem um nome que chama-se ética by design, né? Então, a ética by design, porque quando você lança um sistema no mercado, é muito mais difícil você consertar, você identificar os problemas e você corrigir os problemas. Então, a melhor postura é exatamente você incorporar todas essas questões que nós estamos discutindo desde o início na partida, né? Por isso que se chama ética by design. Mas, para ter ética by design, é fundamental equipes multidisciplinares e profissionais multidisciplinares e interdisciplinares, né? E isso que a gente não tem. E é isso que eu acho que a gente tem que... Cada um de nós, seja da área de humanas ou da área de ciências sociais, ciências exatas, tem que buscar romper com essa compartimentalização que a gente herdou da economia industrial, tudo compartimentalizado. A gente tem que romper com isso, porque a complexidade da inteligência artificial requer essa multi-interdisciplinaridade, e, ao mesmo tempo que a gente rompa dentro... no meu livro tem um artigo que eu fiz, eu achei, na verdade, o valor do meu artigo foi ter identificado essa pessoa. Ele era um cientista de inteligência artificial do MIT, e ele fez uma transição para as ciências sociais e humanas. E ele escreve um artigo. Bom, depois eu acho que ele sumiu, né? Ninguém mais sabe o que está acontecendo com ele. Mas, se não me engano, foi em 1994, ele fez um artigo, em 97, belíssimo, como que foi a transição dele. Como que os códigos são completamente diferentes, como que ele passava mal. Ele dizia que, quando ele ia ler os filósofos, ele passava mal, porque ele não conseguia entender nada daquilo, ele não sabia escrever, e ele era um pesquisador importante no MIT. Então, isso é a primeira observação, que eu acho que é esse esforço de a gente sair dessa caixinha onde a gente foi colocado, né? Pessoal de tecnologia não se preocupa com os impactos sociais, e o pessoal de sociais e humanas resiste a entender como funciona a tecnologia. A segunda observação que eu queria fazer é que eu acho que tudo isso é muito difícil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, em algum lugar do mundo já teria avançado no enfrentamento dessas questões negativas, das externalidades negativas dos sistemas de inteligência artificial. É muito complexo, né? Então, eu tenho acompanhado o que está acontecendo no mundo relativamente de perto, e o que está mais avançado nesses debates, em regulamentações, documentos, é uma proliferação de documentos impressionante, é a Comissão Europeia. Mas estamos longe ainda. A proposta de regulamentação da Comissão Europeia foi 21 de abril do ano passado, ela tem 108 páginas, a nossa tem 9 páginas, para vocês verem a diferença, mas, mesmo assim, ela é ambígua. Se vocês lerem e entender sobre o sistema de inteligência artificial, vai ver que não tem adequação. A forma como funciona a IA não permite aquilo que ela está querendo regulamentar, mas, em qualquer jeito, está em discussão.
Então, eu acho que isso é um processo mais simples quando a gente organiza nas caixinhas e depois a gente chega numa empresa que está, por exemplo, mudar a cultura, criar processos, criar compliance, né, dentro de cada empresa, dentro de cada instituição, tudo isso não é nada simples, nada simples. Então, eu acho que é um esforço. Agora, eu acho que esse esforço, a gente não consegue dar a virada se a gente não tiver o foco que a responsabilização está na área pública. Então, por exemplo, o exemplo do Compass, que o Wagner deu, eu estudei esse caso com uma certa profundidade, né? Então, a questão do Compass, para mim, o principal não é a empresa que criou o Compass. Para mim, o principal, como é que a justiça americana permitiu, durante tantos anos, que as justiças estaduais e de condados usassem aquele sistema sem ter feito uma auditoria. Então, para mim, aqui, a FGV fez um levantamento que tem 64 sistemas de inteligência artificial já implantados ou em fase de implantação na justiça brasileira. Eu desconheço auditorias que foram feitas pelos órgãos de justiça no Brasil em relação a se tem viés, se não tem, em suma, a todo o funcionamento desses sistemas. Então, eu acho que, assim como tem algumas escolas, são poucas, a maior parte usa sistemas dizendo que é inteligência artificial, mas não é. São organizadores da rotina dos professores e alunos. Mas aqueles que usam, o MEC nunca se manifestou ou fez auditoria, pelo menos eu desconheço, em relação a esses sistemas. Então, eu acho que a mesma coisa do Banco Central, né, que é uma área, o mercado financeiro e bancário é um setor que eu conheço, porque eu trabalhei 12 anos nesse segmento. Então, o mercado financeiro, o mercado bancário está usando fortemente no Brasil inteligência artificial. E, para minha surpresa, eu também desconheço alguma decisão, regulamentação, diretriz que seja do Banco Central em relação ao uso no mercado bancário no Brasil dessa tecnologia. Né? Então, quando eu falei no início que eu acho que a questão é isso, acho que as empresas, as instituições, elas têm que, toda a autorregulamentação, ou todos os cuidados que tiverem, tem que ser, não funciona espontaneamente. Tem que ter uma diretriz de país, de órgãos específicos. Né? Por exemplo, se a gente pegar dentro da universidade, tem o Comitê de Ética. Aí teve um caso, que também ficou célebre, na Universidade de Stanford, que foi um sistema para identificar nas redes sociais quem era gay ou não era. Né? Então, não sei por que razão, um grupo de pesquisadores resolveram desenvolver esse sistema. E, claro, eu acho que é óbvio que isso teve uma repercussão negativa, porque eu estou na rede, eu não quero que me identifique se eu sou gay ou não, que coisa mais maluca, né? E agora, esse sistema tinha passado pelo Comitê de Ética da Universidade de Stanford e tinha sido aprovado. Né? Depois, pelo menos toda a leitura que eu fiz, as publicações que saíram analisando o caso, dizia que o Comitê de Ética da Universidade de Stanford, que nós estamos falando, praticamente ele era o mesmo de 30 anos atrás. Né? Então, a gente começa assim, os comitês de ética das universidades têm também que se atualizar, porque parte desses sistemas são desenvolvidos nas universidades. Então, quais são as éticas? A ética by design, equipes multidisciplinares, aproximação, em suma. Uma série de questões que tenha... Bom, vai aprovar um novo projeto de desenvolvimento, está de acordo com essas questões do Comitê de Ética. Então, eu acho que são, assim... É um processo. Eu só quero fazer essa observação. Não é simples, porque, senão, é isso. Eu não vou deixar de fora os Estados Unidos, mas a Europa, que é muito sensível a todas essas questões, estaria já com soluções, e não tem. Não tem ainda soluções, de fato, como enfrentar. Então, é um processo que cada um... Eu acho que a Nina coloca um ponto super importante, que é pessoal desenvolvedor, ter sensibilidade a essas questões. Né? E quem tiver poder de influenciar para mudanças nos comitês de éticas da universidade, que possa estar mais atento a essas questões. E vocês desculpem de novo, desde o início que me convidaram, eu falei que tinha esse problema de... A Cláudia falou, tudo bem, pode vir. eu tenho que ir embora às 6h30. Se
se os demais concordarem, eu acho que abre para uma pergunta rápida. Basicamente, se a resposta for sim e não, eu agradeceria para a professora Dora, antes dela poder sair. 5 minutos, professora. 5 minutos, foi combinado. Vai lá, alguém tem alguma pergunta? Foi um jeito bem legal de estimular a pergunta também, né? É verdade. Então, deixa eu só fazer uma pergunta, na verdade, então. Rápida. Naquele livro do Kahneman, do Noise, ele deixa muito claro, eu achei muito esclarecedor, que a gente às vezes se preocupa com a reprodutividade dos processos, quando a gente deveria estar preocupado com o viés que o processo cria. O processo humano não é reproduzível, como foi citado, mas a gente às vezes se incomoda muito pelo fato dele não ser reproduzível. Uma avaliação, não sei, citando arbitrariamente, uma avaliação de cursos, de programas de pós-graduação, a gente espera, o pessoal fica estarrecido quando ele não é reproduzível, não é repetível, porque ele é humano. E quando ele coloca que o grande vilão, na verdade, deveria ser o viés, né? Um processo enviesado é um processo mais complicado, que a gente tem que combater mais do que um processo com ruído. Bem, a senhora concorda com esse comentário? Como eu tinha falado antes sobre o livro dele, ele não fala sobre viés, pelo menos a minha leitura. Ele fala sobre esse novo conceito que eles propuseram, que é a questão do noise, do ruído, que a própria pessoa, não é porque o viés tem a ver... Bom, a viés eu acho que todo mundo sabe o que é, mas então do ruído é a própria pessoa tomando decisão. Mas essa questão da reprodutividade, por acaso, eu li ontem à noite um paper, eu não tenho capacidade técnica para avaliar se a metodologia do paper é 100% ou não, mas o conteúdo do paper é de uma universidade importante, era sobre a questão da dificuldade, ou quase inviabilidade de reproduzir estudos, pesquisas com inteligência artificial na própria tecnologia, né? Como que você não consegue ter acesso àqueles mesmos dados, aquelas mesmas situações e reproduzir o que é um princípio básico assim dentro da ciência, né? A capacidade de você publicar um paper e quem quiser poder reproduzir os resultados que foram encontrados pelos autores ou autor inicial. Mas, bom, é isso. Nós teríamos que... Eu adoro uma polêmica, eu tenho coisa para polemizar com ele, com ela. Ele falou para mim que eu ia perder o voo porque eu não ia resistir à polêmica. Realmente, para mim, é uma dificuldade enorme ir embora sem polemizar, mas não tem jeito. Muito bem. Bem, então, agora damos continuidade aqui. Abrimos para perguntas. Nós temos aqui, alguém pode levar o microfone? Vocês acham que alguém deveria ser autorizado a fazer pesquisa de inteligência artificial com dados de seres humanos sem ter um treinamento em ética? Bem, quem gostaria de responder? Não, não, eu não acho que tem que ter essa autorização sem, não só um treinamento, né? Porque tem várias etapas que são bem sensíveis. Antes da polêmica de 2018, era muito normalizado você fazer a raspagem de dados, seja em plataformas, seja em buscadores. Então, você, sei lá, para treinar softwares ligados à visão computacional, você buscava imagens na internet, né? Raspagem, você não sabia se aquela pessoa tinha autorizado ou não. Até hoje tem esse debate da transparência, se as imagens que estão nesses buscadores são autorizadas pelas pessoas ou não. Tem esse debate que é feito na área do direito, mas era muito normal fazer isso, né? Você buscava a base de imagens abertas, ou, se você não conseguia achar, você complementava com imagens que você buscava na internet. Inclusive,
uma das maiores bases privadas de imagens que existem para treinamento de reconhecimento facial, ela foi criada assim, que é uma empresa, agora que me fugiu o nome, que foi a empresa que liberou a base de imagens para as polícias de Nova York, Nova Jersey, Oklahoma, Oakland, né? Isso são todos os estados que já baniram o reconhecimento facial da segurança pública e dos espaços públicos. Então, já era normalizado você ter acesso a dados de pessoas sem necessariamente saber se elas têm autorização. Eu acho isso é um ponto muito sensível que vai antes de um treinamento relacionado à ética. E um outro ponto que eu acredito que os pesquisadores, nós pesquisadores, precisamos debater urgentemente sobre essa ansiedade na inovação usando inteligência artificial. Porque hoje virou quase que tudo que você abre para soluções tem que ter inteligência artificial. E, se necessariamente, nós precisamos da inteligência artificial para isso. Porque nós ainda não conseguimos definir o que é inteligência artificial. Nós temos conceitos que foram pensados aí depois da década de 60 para cá, só que nós ainda estamos evoluindo e entendendo as limitações dentro dessa área. Então, nós vamos evoluir ainda as definições da inteligência artificial. Então, eu não acho por mais que hoje é o que é feito, né? Hoje é o que é liderado, que os pesquisadores possam fazer softwares, soluções que vão ser usadas na sociedade sem ter, ao mínimo, um treinamento de ética. O treinamento de ética, para mim, é o básico, mas ele, assim, ainda não deveria ser o medidor de deixar essas soluções entrarem na sociedade ou não. Lembrando que o professor Wagner está participando também remotamente, queria comentar sobre essa pergunta, Wagner? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Eu acho que a Nina, ela colocou um ponto aí que, na verdade, é uma coisa que eu queria elaborar. Tá? Qualquer critério que a gente tente definir e que ele seja estático, e é uma pena que agora já se ausentou, porque, na verdade, eu acredito que seja suficiente uma ética por design. A ética por design ela é fundamental, mas o que a gente observa é que a dinâmica desses sistemas acaba sendo muito mais surpreendente e que supera as questões dos requisitos. Tá? Então, eu queria reforçar esse ponto que, sim, é importante que as pessoas tenham uma consciência ética crescente, mas assim, na minha visão, é meio que impossível, da mesma forma que é impossível a correção de um algoritmo, como já foi provado há 50 anos atrás, é impossível que nós provemos que esse algoritmo ele é eticamente em conformidade com a ética, compliance, né? E isso vai exigir uma lógica contínua no nosso sentido. E eu acho que nós ainda não temos essa visão, tá? E nem temos as ferramentas para que nós consigamos fazer isso. Então, há um caminho longo, eu tentei expressar um pouco isso naquele loop que eu coloquei lá, que o viés ele passa pelos dados, nos algoritmos, nas ações negociais, e ele volta no mundo real novamente, amplificando muitas vezes o viés. E se nós refletirmos sobre isso, nós vamos ver que o caminho ele é longo, mas ele tem que começar a ser trilhado. Tá? E uma coisa que eu acho que polarizou e que eu não concordo com isso é que, vejam, nós temos a tecnologia de um lado, nós temos o social, o humano do outro, mas nós temos uma coisa que move, e isso muitas vezes para o lugar errado, que é o dinheiro. Então, se as questões negociais, as questões de lucro não entrarem nessa discussão de alguma forma, nós nunca vamos conseguir esse equilíbrio, porque, no fim do dia, os tecnologistas eles recebem especificações e que, por mais que eles queiram
não necessariamente eles vão conseguir demonstrar sua ética e eles não vão conseguir também levar a cabo isso. Não precisamos ir longe para entender o quanto que isso, na nossa sociedade atual, é ruim, tá? Basta ver os acidentes de mineração que nós tivemos aqui no estado de Minas Gerais, por uma ação deliberada das empresas em não atuarem de forma segura em relação àquelas barragens. Então, o que nós temos em termos de ética hoje são situações semelhantes àquelas barragens. Tá? Nós não sabemos quando elas vão explodir, nós não sabemos qual é o impacto da sua explosão, e nós não temos ideia da dinâmica e do que está acontecendo ali dentro. Então, do ponto de vista do impacto social e do dano à sociedade e aos valores que várias plataformas de internet já têm causado. Então, é um momento muito crítico para a nossa sociedade e, como a Nina colocou, é de uma infelicidade grande que nós estejamos no centro dessa discussão. Desculpa por me alongar. Tá ótimo. Professor André, gostaria de comentar? Só rapidamente, assim, eu acho que mais a formação de treinamento e ética deve ser para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter uma formação ética em tudo que faz na vida. Então, talvez seja uma formação no ensino básico, uma coisa assim. Porque até no algoritmo, né, o uso antiético pode não vir do desenvolvedor, pode vir de alguém que define como ele vai ser usado também. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Alguém chega o microfone lá para o rapaz? Depois lá no fundo. A minha pergunta tem muito a ver com a que a Nina falou. Você falou sobre responsabilização, né? Responsabilização pressupõe uma relação de poder de quem pode apontar e responsabilizar alguém. O sistema judiciário tem esse poder, é uma legitimidade constitucional que está circunscrita à esfera dos poderes nacionais. Todavia, o que nós estamos analisando aqui é uma quadra muito particular da história. Nós vivemos o imperialismo digital. Nós conhecemos o imperialismo na sua forma clássica, né? Elas sempre tiveram agentes, empresas, que navegaram pelos mares e conquistaram terras e impuseram a ordem do lucro. A minha pergunta é, entre a autorregulamentação, que é para onde o capitalismo laissez-faire que nós temos hoje vai levar isso, vai deixar cada império regular-se a si próprio, a Google regula a si própria, a Amazon regula a si própria, a Apple faz o que quer, e assim fica. Entre a autorregulamentação e a capacidade, no outro lado do extremo, de um poder supranacional, poder regular, o que é uma utopia, qual é o limite de responsabilização e o mecanismo que nós podemos chamar agora numa era de imperialismo digital? Eu não tenho outra palavra para dizer que não seja imperialismo. Porque, se informação é dinheiro, ela está concentrada em poucos conglomerados. E nenhum poder nacional, por melhor que seja a sua LGPD, está tendo capacidade de enfrentar este imperialismo digital. Onde é que está o limite da responsabilização? E quem é o poder político que lhe impõe uma regulamentação? Eu posso complementar a pergunta, porque a minha pergunta tem a ver com o professor, porque é nessa linha, né? A gente está falando dessa questão de ética, e a gente observa essa corrida mundial, né, de quem vai conseguir desenvolver melhor a IA. E a gente sabe que a gente tem países democráticos, países onde a democracia inexiste, e a gente sabe que o conceito de ética nesses países onde não tem a democracia, não tem nenhum tipo de regulamentação, né? E aí você tem um superdesenvolvimento. Não vou citar nomes de países, mas a gente sabe que está correndo, há uma corrida de países em cima da busca da tecnologia, da IA, e a gente tem países que vão pôr entre aspas, eles estão saindo na frente porque, como eles não têm nenhum tipo de proteção interna, né? Então, a minha pergunta vai na linha do professor, saber se isso não passaria por uma comissão internacional, inclusive sobre discussão de armas nucleares, para falar da IA também. Eu queria dizer, professor, o senhor não falou o seu nome, mas primeiro que
eu gosto muito mais do termo imperialismo digital do que capitalismo da vigilância. Porque capitalismo da vigilância, as pessoas, né, estão usando muito, ela tira a responsabilidade de um debate muito maior. E aí cria essa ideia como se o capitalismo está aqui. Quem está fomentando isso, quem está se aproveitando disso é o que nós acabamos não falando. Usamos capitalismo da vigilância e não aprofundamos o debate. Quando traz a palavra imperialismo para dentro da área da computação, fazendo a computação entender que nós estamos contribuindo para isso, e a ideia da responsabilização vai muito no que o professor falou anteriormente sobre o lucro e o dinheiro. Sabemos dos laboratórios, as universidades que estão tendo incentivo, financiamento dessas empresas que foram citadas aqui. E sabemos também a situação do país em relação à ciência. Tá? No modo geral, a ciência brasileira, não só ciência da computação. E aí, para começar respondendo essa pergunta, quando nós colocamos o termo imperialismo, é porque nós já estamos admitindo que eles olham para este país aqui como um laboratório, porque essa é a verdade. O Brasil é um laboratório, e eu posso dizer por 3 motivos assim, muito simples. Nós não tínhamos. A LGPD foi um passo, o Marco Civil, lá atrás, foi um primeiro passo, e estacionou por todos esses anos, chegamos na LGPD, que ainda precisa avançar muito. E, mesmo assim, estas empresas que foram citadas, assim como outras, todas elas não foram pensadas no contexto brasileiro, muito menos da América Latina. Foram pensados por grupos de pessoas, assim, uma idealização de garagem, uma idealização de que vou resolver todos os problemas do mundo somente com estes grupos, com este grupo de pessoas, majoritariamente de homens brancos, e eles olham para a América Latina como um espaço de laboratório mesmo, e o Brasil também é esse espaço. Porque, por muito tempo, nós não tivemos a união das áreas para fazer um debate no legislativo, no judiciário. Agora que está sendo feito isso, mas está sendo feito tardiamente e com problemas sérios aí de temporalidade. Eu vou dizer por quê. Porque o debate sobre projeto fake news, por exemplo, desinformação, que lá fora eles não usam a palavra fake news por conta do último governo dos Estados Unidos, que usava muito isso para poder fomentar a desinformação. Esse debate chegou no Brasil como se fosse um debate que começou em 2018. E não foi isso que aconteceu. Só que é isso que é contado porque é a narrativa vendida pelas empresas que estão aqui financiando e fomentando estas pesquisas. Então, quando eu trago a ideia de responsabilidade para dentro da área, não é que você vamos conseguir mudar isso 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas. É que ter essa noção nos ajuda a fazer tomar as decisões menos prejudiciais para o país. Eu sou muito mais a favor, neste momento, da ideia da mitigação. Porque eu já fui muito... e eu ainda sou, só que em determinados espaços eu não posso ser muito incisiva. A revolução é uma coisa, né? Quando você começa a estudar sobre comunidade hacker, quando você olha a computação de um outro lugar, e não um lugar capitalista lucrativo, você fica pensando, nossa, nós temos pensamos ferramentas que poderiam estar sendo usadas para outros benefícios no país, e a gente não consegue fazer isso. Eu sou a pessoa que sou formada na escola do Aaron Swartz. A empresa que eu trabalho hoje foi a empresa que ele passou. Sabe? Então, assim, eu sou formada nessa visão. Só que eu vou entendendo que eu preciso mitigar agora. Eu não tenho como lutar contra a Amazon. Não só em termos de algoritmos, mas em termos, por exemplo, no que ela fez com o mercado editorial no Brasil. Não, esse debate do mercado editorial, as pessoas não fazem porque acham que não faz parte da computação. Só que, se hoje você tem a maior parte dos e-books ligados ao Kindle, o Kindle disparou de vendas de lucro, foi porque isso também foi permitido. Então, não existe, ao meu ver, não deveríamos estar debatendo qual é o limite entre um e outro, e muito menos, desculpa o professor atrás, nós sempre temos a ideia de que uma comissão internacional vai resolver todos os problemas por conta da forma que nós fomos socializados em relação à globalização. Milton Santos, no seu livro sobre globalização, ele apontou o erro lá na década de 80, quando o livro foi lançado. Podemos incorrer
a injustiças mundiais se for uma globalização fomentada, criada e desenvolvida por países que já se colocam como hegemonia para todo o resto do mundo, que é o que está acontecendo. Então, quando nós sempre pensamos em recorrer a uma comissão internacional, indiretamente nós estamos diminuindo o papel dos pesquisadores brasileiros. Né? Eu tive aula, felizmente, com uma professora na PUC, a Clarice, que ela veio da formação em letras, doutorado em computação, todo mundo não precisa, né, dizer nenhum sobrenome, todo mundo sabe. Maravilhosa, assim. Agradeço super a ela até hoje pelas aulas que eu tive a oportunidade, por ter feito uma disciplina de mestrado com ela e com o professor Edgar relacionada à filosofia da tecnologia. E em uma das aulas nós debatemos sobre isso, sobre o início desse desenvolvimento no Brasil. Tínhamos pesquisadores que, enfim, estão lá fora, alguns voltaram, etc., que estavam envolvidos nesse debate de um desenvolvimento nacional e que era extremamente, entre aspas, eu vou usar uma palavra informal, humilhado pelo cenário internacional por entender que o Brasil não teria essa força de construção e desenvolvimento. Então, agora, você tem jovens que estão entrando na universidade, você tem pesquisadores renomados que estão querendo levantar esse debate para o judiciário, mas que está encontrando essas barreiras. Então, eu não acho que uma comissão internacional vá nos ajudar, porque, por conta de tudo isso que eu disse da visão hegemônica. Eu não acredito que esse seja o caminho. Mas fazer com que esse debate esteja em salas de aula, por exemplo, pode não parecer nada, mas já é um ótimo avanço você ter pessoas se formando na universidade que elas possam enfrentar no mercado de trabalho, claro, com todas as limitações que nós sabemos que existem, uma construção de softwares dentro do movimento de software livre, ao invés de softwares que já estejam sendo criados e desenvolvidos por estas empresas. Né? Assim, só para citar um exemplo, isso, mesmo sendo um país que se coloca como hegemonia para o resto do mundo, que é o caso dos Estados Unidos, eu participo de uma comunidade chamada Black in AI, né, que foi fundada por uma pesquisadora etíope, a Rediet Abebe, que hoje é uma das principais pesquisadoras em ética em IA no mundo. Ela criou, por conta de um congresso como esse aqui, que ela estava participando, e só tinha ela e mais 3 pessoas negras de computação. E, se vocês forem colocar o nome da Rediet Abebe em qualquer buscador, vocês vão ver todo o currículo dela. Tecnicamente, ela é muito boa. Só que ela olhou e se incomodou com aquilo ali. Ela falou, vou criar o Black in AI. Aconteceu um caso com uma chefe de ética em IA no Google, em dezembro do ano passado, onde demitiram ela por vários, né, com falta de transparência e incorreram em racismo também, isso que foi a conclusão do caso. E o Black in AI é a principal comunidade global, né, de IA para pessoas negras, não só nos Estados Unidos, como principalmente no continente africano. O que aconteceu a partir daí é que essa comunidade não aceita mais financiamento da Google. E aí, quando eu falo isso aqui, né, pode parecer besteira porque eles estão nos Estados Unidos, só que tem muita gente dos países do continente africano. E quando eu conversei e perguntei para um dos grupos, eles falaram assim, Nina, eu sei que vai ser muito difícil a gente pensar, a partir de agora, os projetos e os eventos. Só que a gente também está pensando que vai ser muito difícil para eles contratarem pessoas negras e usarem essas pessoas negras como os argumentos de que é uma empresa inclusiva. Então, é bem difícil a gente pensar isso aqui no Brasil, porque nós estamos acostumados a esse olhar de sempre ter que depender de quem está externo ao país e à nossa cultura. Eu, sinceramente, não sou uma profissional que penso que quem vai estar fora daqui vai resolver os nossos problemas. Eu acho, inclusive, prejudicial para a nossa pesquisa, mesmo com tudo que nós estamos enfrentando, que a gente tenha que recorrer a comissões internacionais. Então, eu acredito que fazer esse debate já dentro da área já é um grande avanço. O outro debate sobre responsabilização é que estas empresas precisam entender que elas estão chegando num país que tenha legislação para isso. E nós ainda estamos construindo. O debate de regulação de IA que eu estou participando, o debate relacionado ao projeto das fake news, é um debate que nós estamos travando com o Senado. Eu não estou fazendo um debate e não querendo diminuir a posição de ninguém, eu não estou fazendo um debate só na universidade.
E isso já é algo que eu nem imaginava fazer aos 27 anos, porque aos 27 anos eu estava, não, vou estar escrevendo minha tese de doutorado, vou estar lá tranquila, achando que tudo seriam flores. Eu pensava isso aos 15 anos, 16 anos, quando eu decidi fazer computação. E hoje eu estou com uma responsabilidade nas costas que eu estou vendo que tem pesquisadores muito mais... com muito mais responsabilidade na academia e com muito mais nome, que poderia estar influenciando positivamente para esse debate e que não está nem inserido. Então, não tem como eu falar de qual é a linha tênue se a gente ainda está nessa construção. Trazer pesquisadores para debater esses projetos de leis para serem implementados. Então, assim, eu peço até desculpa em me alongar, mas é porque são perguntas importantes e que mostram o quão é importante ter esses debates e essas perguntas sendo feitas dentro da área da computação, que é uma área que facilmente é colocada num cenário internacional e que facilmente nós sempre estamos buscando a visão internacional para conseguir caminhar aqui. E, nesse momento, os problemas que estão acontecendo e que estão acontecendo há algum tempo, relacionados a imperialismo digital, são problemas que foram criados por esse cenário internacional. Então, é super importante, de fato, assim, fortalecer o cenário brasileiro de pesquisa na computação e, principalmente, que os debates aconteçam junto com o judiciário. Eu sei que é uma área que nós estamos sempre buscando uma independência dessa visão. Eu tenho muitos amigos que não concordam com a Constituição, né, da forma que foi pensada. Tem vários questionamentos, é um debate longo, só que, nesse momento, para mitigação, é necessário estar próximo desse debate, acompanhando isso e pensando em interferências nacionais, e não interferências que venham de fora, porque, até o que a Dora falou sobre a Comissão Europeia, tive a oportunidade de conversar com eles, e, assim, é um cenário onde você pensa o Reino Unido, principalmente, que é quem está levantando esse debate, o Reino Unido, que tem mais de 20% da população negra do Reino Unido são imigrantes. Então, calma. A gente pensar o cenário internacional, a gente tem que pensar que a lógica deles de inclusão é muito diferente da do Brasil. E é o que o nome do painel é conectado com representatividade e inclusão. Tá, joia, obrigado. Professor André, professor Wagner, gostaria de comentar essa pergunta? Bom, eu queria só uma fala rápida aqui. Primeiro, eu acho que foi o Bump de perfil aí, né? Bom te ver, Bump. O Léo também, amigo, né, de longa data, amigos de longa data, bom rever vocês mesmo que de longe. Tá? Eu acredito que a gente tem mais como fechar as fronteiras do país. Tá? Eu concordo com a Nina que não vai ser. Eu acho. Ele está pensando. Eu acho que, bem, tivemos um problema de conexão, não foi proposital. Professor André, quer comentar alguma coisa? Não, só que assim, qualquer solução passa por uma transformação no país, uma estrutural, né, onde a gente tenha uma política mais igualitária, onde todo mundo tem a mesma oportunidade. E eu acredito muito nisso. A gente tem que ter as mudanças mais perenes, são aquelas que têm as bases mais sólidas. Eu acredito também muito nessa parte científica internacional, diplomacia científica, na diplomacia. A diplomacia ela começou na ciência, inclusive. Recording in progress. Não fui eu. Acho que The Bluetooth device is reader to pair. É para eu parar de falar? É para eu parar de falar? Pode continuar. 2 minutos. Manda brasa. Não, que é assim, a diplomacia ela começou na ciência e nos últimos anos a diplomacia é muito comum você ter um adido militar em cada consulado, nas embaixadas, né? Mas eu acho que isso vai mudar, vai começar a ter um adido científico, dada a importância do conhecimento e da troca de conhecimento entre os países. Outra coisa também, assim, acho que o Wagner começou a soprar, né? As fronteiras estão caindo, né? Até a questão global, a gente está vendo que está tudo interligado. Não adianta ter um país muito rico, um país muito pobre, que o mundo todo vai para o espaço. Então, acho que as pessoas vão ficar mais conscientes de que é mais importante ter algumas políticas mais igualitárias. Tá, joia. Um comentário também, só, apesar de ser painelista, mas foi feito pelo Alex Sandro hoje no EI,
lembrando um comentário do Harari, que a gente está muito preocupado com a exploração, né, do futuro, exploração do trabalho e tudo mais, e, na verdade, o grande problema que a IA causa não é a exploração, mas é a irrelevância. A irrelevância das pessoas é que a gente deveria se preocupar, e passa por um problema, não é o perigo do trabalhador ser explorado, é simplesmente a pessoa não ter o que oferecer. Isso é um problema ético também considerável, né? Está relacionado um pouco com esse imperialismo, que vai um pouco nesse viés, mas talvez o problema seja um pouco diferente. A gente não tenha por que ser imperializado, não tenha um interesse em nos imperializar. Isso é muito, muito mais grave ainda. Tá? Pessoal, nos avisaram que a gente tem que acabar exatamente às 7, tá? Porque o prefeito está esperando para entrar. E nós temos 5 minutos, então, uma pergunta rápida e uma resposta rápida. A gente fecha o nosso painel. Alguém? Nina, tudo bem, Nina, tranquilo. Aquele momento constrangedor que a gente fica em silêncio esperando alguém levantar a mão. Olha lá, tivemos uma mão levantada lá no fundo, por favor, rapidão. Continua amanhã, o Secomo continua amanhã, então amanhã nesse mesmo horário, talvez não tão bagunçado, tão inusitado quanto esse, mas vai ter amanhã também. Então nós temos mais uma pergunta. Talvez uma pergunta um pouco absurda num congresso de computação, mas se falou muito em ética aqui, parâmetros éticos, etc. Quem vai definir esses parâmetros éticos num país que vive uma crise de ética no momento? É uma ótima pergunta para terminar, porque é muito... excelente. Alguém quer responder rapidamente essa pergunta fácil? Boa noite, gente. O Wagner voltou. Voltei, né? Que eu queria complementar e que de alguma forma é que a educação, tá? Eu acho que a minha palavra final é que não é um problema dos técnicos, não é um problema do pessoal das ciências humanas, é um problema da nossa sociedade, tá? Que nós devemos buscar uma educação em grau amplo para que as pessoas saibam lidar com a tecnologia. Tá? Então, a crise do país, ela vem também disso, né? Que nós não conseguimos ainda chegar num nível educacional que permita que várias dessas distorções não aconteçam. Obrigado. Tá joia. Bem, passamos para as últimas palavras. Desculpa, a pergunta vai ficar no ar realmente. Por favor, André. Vou pegar aqui. Bom, ótima pergunta, é difícil de responder. Mas o que eu acho é que os padrões éticos, né, em grande parte, são padrões internacionais. Então, a gente precisa ficar dependendo, talvez, das estruturas nacionais para ter os padrões éticos IA que sejam confiáveis e corretos. Tá bom. Nina? Vai demorar, Nina. Não vou. 2 frases. Tá bom. A crise de ética é mundial. Né? Eu acho que nós estamos sentindo mais porque nós estamos vendo no Brasil. Mas eu ainda acredito que nós devemos pensar padrões éticos ligados ao nosso contexto, à nossa cultura, e que isso não necessariamente tenha que partir somente do setor governamental, porque senão não estaríamos aqui fazendo esse debate no Congresso com tudo que a ciência tem sofrido. Então, eu ainda acredito, pode parecer esperançoso, mas é isso, né, gente? Eu tenho 27 anos. Quem for mais velho tenha paciência, né, com a gente. Eu ainda acredito que nós tenhamos que pensar a partir do Brasil. Assim, eu ainda aceitaria pensar a partir da América Latina, porque são contextos, mesmo dentro da América Latina, são contextos diferentes, e popularizar mais o nosso português ou espanhol, porque eu acredito que muito das falhas para avanço do debate ético é porque nós temos muitos materiais que não contemplam e não são acessíveis em relação aos idiomas para a população que não tem acesso. Então, eu acredito nisso, professora. Desculpa se não consegui elaborar uma resposta melhor. E vou agradecer, gente. A ponte estava sinistra ali para chegar.
deu tudo certo. Agradeço a super compreensão, o convite. Foi muito bom. E até a próxima. Você chegou na hora. Agradeço também a André, agradeço ao Wagner, agradeço a Dora, que está ausente, tomara que ela tenha chegado a tempo. E o Viterbo tem algumas palavras, acho que é a hora do sorteio, né? Quase sorteio, gente. Boa noite. Na verdade, aqui eu estou aqui para fazer um gancho para vocês não saírem, porque a gente vai para a cerimônia de abertura, tá certo? Então, agradecer de novo, né, a Denilson, Nina, André, o pessoal que está remoto aqui, né, Wagner, a professora Dora que já foi, mas não se levantem, né? Vamos dar mais uma salva de palmas para o pessoal. Agradecer a Débora também, nossa coordenadora do evento. A gente segue, agora vai chegar aqui a nossa cerimonialista, a gente vai para a cerimônia de abertura. Vocês podem ir agora. Muito obrigado, gente.